Esta é a videoaula da Bolsa Bia e eu desenvolvi esta peça unindo a facilidade de quem vai executar e o encantamento de quem vai comprar. A Bolsa Bia é feita em fio de malha, com pontos altos. Fica pronto rapidinho. Tem um zíper que abre e fecha muito fácil, encantando a cliente. Esse zíper foi pensado e projetado para crocheteiras, facilitando a aplicação. A bolsa é forrada e o forro tem um bolso interno para colocar chave, celular, e o bolso fecha com botão imantado. E para finalizar, alça de couro com regulagem da altura para usar mais curta ou mais comprida transpassada e alça de corrente para ocasiões especiais. Esta super aula está dividida em 2 vídeos. Neste vídeo eu te ensina a confecção da bolsa, no vídeo seguinte a colocação do forro. Esta é a versão para canhotos, mas se você quiser a versão para destros, o link está aí abaixo na descrição do vídeo. Eu sou Andréa Almeida, designer de crochê. Para fazer a bolsa Bia, eu vou utilizar o fio de malha Extra Premium da Fischer, um fio de 25 milímetros na cor preta. Esse novelo tem 140 metros. Você pode usar o fio de malha da sua preferência. Eu gosto dessa marca porque ele tem boa elasticidade, ele tem uma qualidade excelente, fácil de trabalhar, mas você usa o fio de malha da sua preferência. Para ficar o mesmo efeito, procura usar um fio de 25 milímetros para dar mais ou menos a mesma espessura que eu estou usando na bolsa que eu vou fazer. Agulha de crochê número 7. Zíper de 25 centímetros, esse zíper é apropriado para crochê que vem com esses furos. Alça de bolsa, essa daqui é regulável, ela regula a altura para a pessoa poder usar da forma como achar melhor. Alça de corrente para valorizar a bolsa, botão imantado de fácil aplicação, argola retrátil para colocação de alça e chaveiro, tesoura para cortar os fios, marcadores. Eu vou deixar a relação de material aí embaixo na descrição do vídeo, assim como os links de onde você pode encontrar cada um desses itens. Eu vou começar a peça fazendo um círculo mágico de uma maneira bastante simples. Olha, o fio tá vindo lá do novelo, coloco em cima da mesa, eu vou fazer um E. Como que eu faço esse E? Assim, ó, seguro o fio maior aqui e passo o fio menor por cima dele. Ó, fiz um E. Apenas isso, passei o fio menor sobre o fio maior, tá? O menor aqui. Aí eu seguro esse círculo entre os meus dedos aqui, e para dar um pouquinho mais de firmeza, eu coloco também o dedinho lá da outra mão, ó, no círculo, só para dar firmeza, para poder trabalhar. E então, eu vou laçar o fio maior que está embaixo, tá? Aqui, ó, laço, coloco dentro do círculo e faço um ponto baixo. Eu preciso fazer 8 pontos altos dentro desse círculo. Esse ponto baixo aqui já é o início da carreira. Eu vou inserir a agulha aqui, ó, na laçadinha do ponto baixo, laçar o fio e subir a altura de um ponto alto. Você viu como é que eu faço esse ponto alto? É um pontinho baixo e outro em cima dele. Você pode fazer, subir 2 correntinhas, 3 correntinhas, fazer da maneira como você acha melhor. Eu estou te mostrando a maneira como eu acho mais fácil fazer. Agora eu vou laçar o fio e fazer os outros 7 pontos altos dessa carreira. Finalizei 8 pontos altos na carreira. Aquele primeiro e mais 7. E então eu vou puxar o fio e fechar o círculo mágico. Pode puxar bem, fechando. Ele vai se formar assim, ó, meio círculo. Por mais que eu puxe o fio e feche esse círculo, não tem pontos suficientes para um círculo completo. Ele fica meio círculo, tá? Esse é o início da bolsa. Agora, viro o crochê, preciso subir pontos altos em cima dessa carreira. Eu vou inserir a agulha aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo, vou inserir a agulha na laçadinha do ponto baixo e fazer mais um. Subir o primeiro ponto alto.
Esse daqui é sozinho, vai ficar só um ponto alto na base do primeiro ponto. Os próximos, eu vou fazer 2 pontos altos em cada ponto de base. Somente o primeiro e o último ponto é que não serão feitos dois, não terão aumentos. Terminando a carreira, o último ponto não faz aumento, apenas um ponto alto. Então, a carreira inicial foram 8 pontos altos. Na carreira seguinte foram 14, 2 em cada ponto de base. O primeiro e o último não foram 2, foram apenas 1 em cada ponto de base. Carreira número 3, eu começo com apenas um ponto alto no primeiro ponto de base. No ponto seguinte, eu faço um aumento. Então, na base seguinte, são 2 pontos altos. No próximo ponto de base, um ponto sozinho. No próximo, são 2. E assim eu vou até o final da carreira, sempre prestando atenção que o primeiro e o último ponto da carreira tem que ser feitos sozinhos. Olha o final da carreira. Eu fiz 2 pontos nessa base, aqui eu fiz 1. Então, o último, seguindo a sequência de aumento, o último deveria ser um ponto com aumento, deveriam ser 2. Mas no primeiro e no último ponto eu não faço aumento. Então, faço apenas 1 aqui, tá? Viro, vou para a carreira número 4 e começo fazendo apenas um ponto no primeiro ponto de base. Um ponto no segundo ponto de base. Nessa carreira, serão 2 pontos sozinhos e o aumento no terceiro ponto, tá? Então, aqui faço o aumento. Um ponto sozinho, mais um ponto sozinho, um ponto com aumento. Até o final da carreira. E aqui nesse final de carreira deu certinho, fiz os 2 aumentos, depois teve um ponto sozinho, tá? Tá vendo que aqui tá ficando plano, né? É essa a ideia. Então, na carreira número 5, também não tem aumento no início de carreira, tá? Faz aqui, ó, um ponto alto sozinho no primeiro ponto de base. O segundo também faz sozinho. E o terceiro. O ponto número 4 tem aumento. Então, aqui são 2 pontos na mesma base. Depois serão 3 pontos sozinhos e novamente um ponto com aumento até o final da carreira. 3 pontos sozinhos, um ponto com aumento. 3 pontos sozinhos, um ponto com aumento. No final da carreira número 5, depois do aumento, eu ainda fiz, olha, 2 pontos altos sozinhos. Todas essas carreiras foram feitas seguindo o aumento normal que se usa para fazer o círculo, né? A base circular. Sendo que o primeiro e o último ponto de cada carreira não teve aumento, porque exatamente eu precisava que ficasse assim, ó, essa base retinha. Essa base está do tamanho do zíper que eu vou colocar, que é um zíper de 25 centímetros, ó, tá o tamanho exato do zíper. E eu vou fazer mais uma carreira. A carreira número 6. E nesta carreira tem aumento. No primeiro ponto de base, eu vou fazer 3 pontos altos, na mesma base. 1, 2 e 3. E vou fazer depois 2 pontos altos sozinho, cada um em uma base. 1 e mais 1. Tá? Então, só o começo que tem essa diferença, tá? Tem 3 pontos altos aqui na mesma base, no primeiro, depois fiz um ponto sozinho, um ponto sozinho. Agora eu faço um aumento, portanto, 2 pontos na mesma base. E agora, até o final da carreira, até que chegue lá no último ponto, eu vou trabalhar 4 pontos sozinhos e um com aumento. 1, 2, 3, 4 e um ponto com aumento. 4 sozinhos, um com aumento.
4 sozinhos, 1 com aumento. Olha, terminando a carreira, então, depois de cada 4 pontos sozinhos, eu fiz um aumento. E aqui, ó, fiz um aumento. Esses pontos que faltam aqui, ó, são 3 bases. Eu vou fazer um ponto sozinho, de novo, um ponto sozinho, e no último ponto de base, eu vou fazer 3 pontos altos na mesma base, igualzinho eu fiz lá no início. Lá no início também foram 3 pontos altos na mesma base, e depois tivemos 2 pontos sozinhos antes de começar a fazer a sequência de aumentos. Com isso, olha o formato que ficou. Ficou retinho aqui a parte onde vou colocar o zíper. Tá? Ó. E essa carreira que ficou para mais, que nela não vou colocar o zíper, ela está, ó, mais alta. Tá bom? Porque a ideia é exatamente fazer esse formatinho, ok? Agora eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos para dar sustentação, né, à lateral da bolsa. Então eu viro a peça, tá? E já faço, ó, desde o primeiro ponto aqui, ó, um ponto baixíssimo em cada ponto de base. Um em cada ponto, até o final da carreira. Finalizei a carreira de ponto baixíssimo, um ponto em cada ponto de base, viro a peça. Aqui em cima ficou assim, ó, bem grossinho, né? Porque tem uma carreira de ponto baixíssimo ali engrossando o topo aqui dos pontos. Então, agora eu vou fazer uma carreira de ponto alto, um ponto em cada ponto de base, pegando aqui, ó, justamente nos pontos baixíssimos que eu acabei de fazer. Eu não vou pegar aqui, ó, no topo do ponto alto, eu vou pegar aqui. Esse aqui é o ponto baixíssimo que eu fiz na carreira. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vou fazer assim. Ajustei aqui o tamanho. Vou inserir aqui, ó, embaixo justamente desse ponto baixíssimo. Faço um ponto baixo. E vou inserir aqui nessa laçadinha e subir. Então, dei a altura de um ponto alto. Agora eu vou laçar, inserir no próximo ponto baixíssimo aqui, fazer um ponto alto. Laça a agulha, vai no próximo ponto baixíssimo. Se você quiser, você pode fazer assim, ó, colocar na mesa, que fica mais fácil de fazer, ó. Colocando na mesa, ó, você já fica na posição certa, ó. Lacei a agulha, ó, olha o ponto baixíssimo aqui. Já venho nele e faço. Vai ser um ponto em cada ponto de base, essa carreira não tem aumentos. Terminei de fazer a peça, coloco em cima da mesa, dá uma olhada aqui, tá levantando aqui, então vamos ajeitar assim, ó. Vamos ajeitar o formato da bolsa. Essa carreira que foi feita pegando ali em cima do ponto baixíssimo, ela já fica assim, ó, no formato de lateral mesmo, de paredinha, né? A lateral da bolsa. Ajeita bem na mesa. Precisa ter 2 peças exatamente iguais a essa, eu já tenho. Eu já fiz a outra peça, está aqui. Vou ajeitá-la também. Então, eu tenho duas bases. Eu vou fazer a união dessas 2 peças com a própria agulha de crochê. A união é feita pelo lado externo, vai ficar uma costura aparente aqui. É uma união feita com pontos baixíssimos. Uma base eu já cortei o fio e já arrematei. A outra base eu mantive o fio, porque vou usá-lo para fazer a costura. Eu preciso colocar uma sobre a outra e colocar na posição de fazer a carreira de ponto baixíssimo. Vou ajustar a laçada aqui para ficar já do tamanho da agulha. Vou inserir a agulha aqui, ó, nessa base, pegando aqui, ó, por cima, justamente pegando uma laçadinha lá de dentro, e vou trazer essa laçada para cá, para ficar na posição correta de fazer as costuras. Eu já fiz a união do primeiro ponto. Para fazer o segundo, então eu venho aqui, ó, com a agulha nesse sentido, ó. Ela vem de cima, pegando a laçada.
Eu vou lá no segundo ponto do outro lado lá e também venho aqui, ó, de cima para baixo, ficando com 3 laçadas na agulha, a laçada do fio e as duas que eu peguei aqui de um lado e do outro, que são os pontos que eu vou unir. Passo o fio aqui, ó, na agulha, laço a agulha e vou fechar, passar essa laçada pelos 3 pontos. Fazendo assim a união desses pontos. Eu vou fazer de novo, fazer bem devagar, ó. Pega um pontinho daqui, uma laçadinha daqui, assim, ó, por cima, tá? E pega outra de lá, vindo assim por cima. Não é de baixo para cima, é de cima para baixo aqui, ó. Vejo qual que é a próxima laçada, vou inserir a agulha lá. Laça o fio e puxa. Insere uma laçadinha daqui e a outra de lá, pegando por cima. Laça o fio, puxa. Olha o que vai formando aqui. Vai formando uma carreira de ponto baixíssimo. Fica aparente aqui uma correntinha bem bonitinha. Uma corrente mesmo. Não pode pular nenhum ponto, também não pode repetir colocando 2 pontos na mesma base, porque tem a mesma quantidade de um lado e do outro. Vai fazendo um ponto de cada vez, bem bonitinho aqui, ela vai ficar uma costura bem bonita. Terminei a costura lateral, olha como a bolsa já tá toda fechada, de fora a fora. Agora eu vou fazer uma carreira de ponto baixo aqui nessa borda. E eu começo já aqui mesmo, não precisa cortar o fio, já dou subo uma correntinha para dar altura dos pontos baixos. E faço pontos baixos pegando aqui, ó, nos pontos da bolsa. Fiz 4 pontos baixos aqui, observa que aqui é a lateral da bolsa, tá? E aqui tem uma correntinha, aparente aqui também tem. E nas duas, eu fiz o ponto na mesma direção, valorizando assim, dando sequência nessas correntinhas. Agora eu vou fazer aqui a frente, tá? Então essa aqui é a lateral, essa aqui é a parte de frente ou costas da bolsa, né? E eu quero colocar aqui um zíper. Esse zíper vai pegar dessa parte aqui até aqui. Ó, vou explicar qual é o conceito aqui para o zíper. A bolsa, a frente, ou no caso as costas, não importa, é essa circunferência aqui. A lateral não conta nesse caso. Essa carreira aqui, a última, foi onde eu fiz aqueles 3 pontos subindo. Então, tem uma curvinha aqui, tem uma inclinação para cima, tanto de um lado quanto do outro, ó, tem uma inclinação. O zíper não vai nessa parte da inclinação, ele só vai aqui, ó, na parte retinha. O zíper tem esse tamanho, ele dá exatamente de ponta a ponta onde eu quero, não vai incluir aqui, no caso, a última carreira, né? Essa última carreira de pontos, ele vem aqui. E ele tem 18 furos. Portanto, nesse espaço, nesse intervalo, é importante que eu faça 18 pontos baixos. Vou colocar um marcador para facilitar. Então, ó, a partir desse espaço aqui, deixar o marcador aqui bem para definir. A partir desse espaço até aqui, dentro desse espaço, eu preciso ter 18 pontos. Para dar certinho a quantidade de pontos baixos aqui, com a quantidade de furos que tem no zíper. Vou marcar também o meio. Para que fique bem distribuído esses 18 pontos, eu tenho que fazer metade para cada lado. Então, 9 aqui e 9 aqui, para que o zíper fique certinho, centralizado. Então, eu começo fazendo pontos
aqui antes de chegar no marcador. Pronto. Cheguei no marcador, vou remover o marcador e vou fazer aqui um ponto, primeiro. E agora eu vou distribuir. Então, esse já conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ficou bem distribuído. Aqui já é o meinho. Vou tirar o marcador aqui do meinho. E tenho que fazer mais 9 pontos até lá. Então, você faça a distribuição aí de acordo com o seu zíper, tá? O tamanho de zíper que você for utilizar. Já vou aproveitar e deixar aqui o marcador identificando esse espaço, tá? Acho mais fácil já fazer assim, todas as carreiras eu vou remarcando ele. Então, eu vou contar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó, chegou no meio. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Deixo um marcador aqui, no início, no fim, assim facilita. Nas próximas carreiras, quando eu for colocar o zíper, ele já tá todo marcadinho. E agora eu continuo aqui tentando fazer mais ou menos a mesma quantidade de pontos que fiz, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos até chegar aqui na costura. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos. Ficou distribuídozinho, ficou bem parecido de um lado e do outro. Agora eu faço a mesma coisa aqui. Vou continuar fazendo os pontos, distribuindo dessa forma. 3, 4, 5, 6. Ó, fiz a mesma distribuição e cheguei justamente na parte aqui onde realmente precisa colocar o zíper. Por quê? Porque eu já fiz essa primeira carreira da lateral, ó. Então, a partir de agora, são 18. Então, eu já vou colocar aqui, ó, o marcador. Faço o primeiro ponto. Coloco o marcador. Então, o primeiro, 1, né? 2, 3, 4, 5... Acabou meu fio. Vou ter que fazer a emenda do fio e continuar fazendo os pontos, mas já tá tão bem explicadinho que acho que já deu para entender, né? Onde vai ficar o zíper, como foi feita a distribuição dos pontos. Então, eu vou pegar um novo novelo e continuar fazendo essa carreira de ponto baixo. Pronto, eu terminei a carreira. Fiz todos os pontos baixos e cheguei aqui, ó, onde foi levantada aquela correntinha, né, que equivale ao primeiro ponto baixo. Então, aqui eu vou inserir a agulha no topo, na cabeça desse ponto, ó. Vou inserir a agulha aqui, vou passar o fio para trás, dessa forma, fechando assim esse ponto. Vou ajustar bem as laçadinhas aqui, né? Coloca a agulha aqui embaixo desse fio que eu conduzi para lá, ó, essa laçadinha, coloque o fio, a agulha embaixo dela e dentro da laçada, dá uma ajustada, porque tá ficando assim, ó, muito solto, tá? Para não ficar tão solta, puxa o fio aqui para frente e já sobe o próximo ponto. A próxima carreira já comecei, agora eu vou fazer um ponto em cada ponto de base. Ó, fazendo, portanto, a segunda carreirinha de ponto baixo. Aqui o marcador eu retiro, faço o ponto e coloco ele de novo. Isso vai me direcionar na hora de colocar o zíper. Então, eu vou fazer a segunda carreira, eu vou fazer mais 2 carreiras e vou ver se deu a altura que eu quero na bolsa, tá? Então, a primeira já fiz, tô fazendo a segunda e ainda vou fazer mais uma. Aí eu vou dar uma olhada para ver se ficou boa a altura antes de colocar o zíper. Terminei as 3 carreiras de ponto baixo, ó, 1, 2, 3 carreirinhas de ponto baixo. Agora eu vou colocar o zíper. Então, eu começo essa carreira
fazendo pontos baixíssimos, porque ao mesmo tempo eu coloco o zíper, ao mesmo tempo eu já vou fechando aqui, ó, uma carreira de pontos baixíssimos. Então, eu já venho aqui, ó, inserindo a agulha nesses pontos baixos e fazendo um ponto baixíssimo em cada ponto de base até chegar ali no marcador. Pronto. Cheguei no marcador, o marcador indica pra mim que é aqui que eu tenho que colocar o zíper. Então, eu vou pegar o zíper, olha, o zíper tá aqui, e vou já encaixar aqui, ele tem que ficar colocado aqui, ó, entre esse e esse marcador, e justamente a quantidade de pontos aqui tá certinha. Por isso que é importante fazer a quantidade correta já de furos, porque não dá sofrimento na hora de fazer isso aqui, ó. Eu venho no próximo ponto, que já é o primeiro ponto que tem que ser encaixado no zíper. Pego o zíper com a parte do couro pra cima, a parte do couro voltada pra mim, a parte do avesso pra baixo. Encaixo aqui na agulha. A agulha já tá inserida no ponto, no ponto do o primeiro ponto onde coloca o zíper. E aí, eu venho aqui, ó, com o fio, aí eu venho com o fio e puxo. Se for necessário, pode trocar de agulha. Eu vou tentar fazer com essa mesmo, mas se estiver ficando apertado, você pode usar uma agulha um pouco mais fina, tá? Ó, vem no ponto seguinte, o furo seguinte, e trago o fio. Faço um ponto baixíssimo. Vou no ponto seguinte, coincidentemente aqui também é o ponto seguinte, aliás, coincidência não é? Porque já deixei a quantidade de pontos idêntica à quantidade de furos, porque como isso facilita, ó. E assim eu vou fazendo. A cada ponto corresponde um furo. E eu faço um ponto um ponto baixíssimo em cada um. Olha como é que fica aqui, ó. Vai ficando fechadinho. Cheguei no último ponto, ó, tiro o marcador. É o último furo aqui do zíper. Pronto, um lado do zíper já tá devidamente colocado na bolsa. Olha, por dentro ele fica assim, todo preenchido com o fio. Aqui ele tá fixado na bolsa. A partir de agora, eu continuo fazendo um ponto baixíssimo em cada ponto de base, até o outro lado, onde eu vou colocar o zíper, né? A outra parte do zíper. Um ponto baixíssimo em cada ponto de base. E cheguei justamente aqui na parte onde tá o marcador. Cheguei no marcador, vou remover o marcador, inserir a agulha nesse ponto, ajustar a laçada. Então, ó, encaixe o zíper aqui, parte de baixo tá aqui, ó, encostada na bolsa, a parte que fica exposta está ali, ó, por cima. Então, olha, vai colocando a agulha no furo do zíper e fazendo os pontos. Do mesmo jeito que eu fiz lá do outro lado. Tá vendo como é que ele vai ficando aqui? Vou terminar de colocar, já mostro o restante. Terminei a carreira, aqui é o último ponto baixíssimo, é só cortar o fio e arrematar. E olha como tá o zíper, abrindo e fechando perfeitamente, tá? É um zíper bom, de boa qualidade, olha. E ele tá correndo super tranquilo, tá? E esse é o resultado, né? Da bolsa com o zíper. Agora eu vou colocar 2 argolas retráteis. Isso é um mosquetão em formato de argola. Eu dobro
Tá vendo? Dobra essa parte da bolsa aqui em cima e coloca o mosquetão. Viu? Dobra, coloca o mosquetão primeiro aqui de um ladinho e depois do outro. É só empurrar, ele encaixa, ó. Encaixou, vem aqui na outra ponta, encaixou. Vou colocar do outro lado uma argolinha com o mesmo processo. Coloca o dedo no meio ali para dobrar, ó, fazer uma dobra e coloca a argola. Ajeita a bolsa para ela ficar bem alinhada. Observa que o zíper está correndo perfeitamente. Por isso que eu pus a argola lá embaixo. Se eu colocasse a argola aqui em cima, isso iria atrapalhar o zíper, ele não ia correr perfeitamente. Agora é só encaixar as alças. Esta é uma alça de couro e ela tem regulagem de altura, podendo usar na altura que a cliente quiser. Dá para usar transpassada no corpo ou apenas no ombro. E tem a segunda opção de alça, que é a alça de corrente. Assim a cliente pode mudar o estilo e o visual da bolsa, usando em diversas ocasiões a mesma base, com alça diferente, mudando assim totalmente o estilo. A argola vai facilitar que a própria cliente faça a troca. E você pode incluir tantas possibilidades de alça, inclusive alças coloridas, mais largas, mais finas, de lona, de couro, o que a sua imaginação puder desenvolver. Na próxima aula eu vou te ensinar a fazer o forro da bolsa, que tem divisão interna para colocar celular, as chaves, divisão interna com botão imantado. Também vou ensinar a colocação correta da etiqueta e um coraçãozinho, chaveirinho para colocar na ponta do zíper.